Com o apoio da opinião pública, o nome de Tancredo Neves se torna a solução natural dos políticos como candidato das oposições. Ele deixa o governo de Minas, recebe o apoio da Frente Liberal, comandada pelo vice-presidente Aureliano Chaves, da quase totalidade dos governadores, dos intelectuais e de todos os setores mais progressistas da sociedade. Os comícios continuam no mesmo ritmo de uma eleição direta. Agora, o Dr. Tancredo nos diz como se sente depois de uma campanha tão estafante. Eu sinto bem animado, assim, mas se fosse a luta, eu me encontraria realmente com a mesma disposição para enfrentá-la. Todos nós temos a natureza que Deus nos dá de acordo com as dificuldades que temos que enfrentar. Quem nos dá a natureza são realmente as tarefas que temos que cumprir. Eu cuido bem, leio, estudo, ainda me sobra sempre umas 2 horas por dia para meditar e refletir sobre os problemas brasileiros, debruçar sobre os relatórios, buscar informações junto aos competentes, aos capazes, aos espertos. Mas, sem dúvida que a vida política é absorvente, sobretudo no Brasil. Ela exige muito do homem público. Sarney Filho, pela redenção do Nordeste, pela Constituinte, pela democracia plena, Tancredo Neves, José Sarney. Aderbal Jurema. Tancredo de Almeida Neves. Fernando Lira. Tancredo Neves. Miguel Arraes. Tancredo Neves. Tancredo Neves, 138. Eu voto pela realização das eleições gerais diretas em 1986. Eu voto pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. E só voto em Tancredo Neves. Zé Aparecido. Tancredo Neves e José Sarney. Voto em Tancredo Neves na vitória. Cunha! João Cunha confirma. Voto em 344. 344 votos. Maioria absoluta. Tancredo Neves. Quem sonhou só vale se já sonhou. Vertente de muitas gerações, gravado em nossos corações, um nome se escreve. Tancredo eleito, mesmo indiretamente, pronunciou um discurso histórico, falando em justiça, dignidade e democracia. Falou em Tiradentes, falou em união e pregou uma nova república. Brasileiros, essa memorável campanha confirmou a ilimitada fé que tem em nosso povo. Nunca em nossa história tivemos tanta gente nas ruas para reclamar a recuperação dos direitos de cidadania e manifestar seu apoio a um candidato. Em todo o país foi o mesmo entusiasmo. De Rio Branco a Natal, de Belém a Porto Alegre, as multidões se reuniram em paz, cantando para dizer que era preciso mudar, que a nação cansada do arbítrio não admitia mais as manobras que protelassem o retorno das liberdades democráticas. Não vamos nos dispersar. Continuemos reunidos como nas praças públicas, com a mesma emoção, a mesma dignidade e a mesma decisão. Se todos quisermos,
Dizia-nos, há quase 200 anos, Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança: poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Pátria amada, dos filhos desse sol gentil, pátria amada, Brasil. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Acrescento o seguinte: nos últimos 50 anos, a vida pública de Tancredo Neves confundiu-se com os sonhos e com os ideais brasileiros de união, de democracia, de justiça social e de liberdade. Nos últimos meses, pela vontade do povo e com a liderança de Tancredo Neves, estes ideais se transformaram na nova República. A emocionante corrente de fé e de solidariedade das últimas semanas, enquanto o presidente Tancredo Neves lutava pela vida, só fez crescer esse sentimento de união, que foi sempre ação, exemplo e objetivo de Tancredo Neves. Com a mesma fé, com a mesma determinação, o Brasil haverá, a partir de agora, de realizar os ideais do líder que acaba de perder. Quem quer comemorar comigo? Quem era Tancredo? Quem era esse homem que naquele momento soube representar tantas esperanças? Marcada pelas lutas históricas da libertação do Brasil, São João del Rei é uma das mais belas cidades do interior mineiro. As igrejas seculares confirmam a tradição religiosa do povo são-joanense. Tema preferido das conversas do futuro presidente foi falando de sua cidade natal, de seus habitantes e de sua história que começamos nossa entrevista. É uma cidade que tem uma projeção muito grande na história do Brasil. São del Rei nasceu Tiradentes, que é hoje o patrono da nacionalidade. E nós, são-joanenses, temos um grande orgulho desse fato. Mas para saber o que é a formação intelectual e política são-joanense, basta que eu lhe diga o seguinte: na primeira fase da Constituição do Senado do Império, 3 presidentes do Senado eram são-joanenses, que eram o Marquês de Baipendiu, Nogueira da Gama, depois de Estevão José de Rezende, e por último o grande Marquês de Paranaguá, que era realmente o que fez toda a carreira dele em São João del Rei. Quer dizer, então, que a história nos mostra que o destino de grandes personalidades brasileiras está ligado à cidade de São João del Rei? Com exceção da minha pessoa, a cidade tem realmente uma contribuição muito importante a dar. E se nós descemos os acontecimentos históricos, você ainda ficaria mais admirador de São João del Rei. Quando a gente estuda os acontecimentos da independência do Brasil, na viagem que Dom Pedro I fez a Minas para saber o respaldo de opinião pública que ele teria para a independência, em Barbacena ele manda uma carta para o seu pai, Dom João VI, que é uma carta laudatória, uma carta bajulatória, uma carta de submissão, em que ele diz, entre outras coisas, que qualquer um que se insurgisse no Brasil contra a dominação do Reino de Portugal, que encontraria a ele, Dom Pedro, pela frente. No trajeto de São João del Rei, de Barbacena até São del Rei, trabalhada por Estevão José de Rezende, e pela recepção que ele teve em São del Rei, que foi realmente das mais expressivas, das mais notáveis, ele muda de opinião. E lá ele manda uma outra carta para Dom João VI, uma carta totalmente diferente da carta que ele elaborou em Barbacena, que era já na carta em que ele prevenia o pai, que caminhava para a independência, que ia separar o reino, e que não tinha como trair o povo brasileiro. Quer dizer, a ideia da independência foi feita em São del Rei, cristalizou-se no espírito de Pedro I em São João del Rei.